Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso devocional do livro Sabedoria Viva de Hernandes Dias Lopes. Mas antes de eu continuar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação para todo vídeo que nós postarmos, vocês receberem de primeira mão. E seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhe esse vídeo, envia para amigos, colegas, pessoas que necessitam da palavra do Senhor como cada um de nós, que eu acho que nós precisamos dela todos os dias para nos reavivar, para nos transformar, para nos edificar. Amém? Então hoje nós iremos ler o dia 49 que diz reavivamento e restituição. Quando Deus visita o seu povo com reavivamento, o resultado imediato é que pecados escondidos são confessados, práticas ocultas são abandonadas e bens roubados são restituídos. O roubo é uma ofensa ao Deus da providência e ao direito do próximo. O roubo priva o homem das torrentes propícias do céu. Coisas contaminadas debaixo da tenda dos santos trazem maldição para todo o arraial. Quando a igreja esconde suas mazelas, Deus se afasta e ela se torna vulnerável a seus inimigos. O roubo é como a capa de Acã, traz juízo de Deus em vez de vitória. Esse pecado é como Baal, interpõe-se no caminho das chuvas benditas do reavivamento. Quando a igreja acerta sua vida com Deus e com o próximo, então Deus desce e restaura sua sorte. Zaqueu, o maioral dos publicanos, ao ser salvo por Jesus, resolveu restituir o que havia defraudado das pessoas. Restituição é a prova do verdadeiro arrependimento, e o verdadeiro arrependimento abre o caminho do reavivamento. Não basta apenas confessar o pecado, é necessário abandoná-lo. Não basta apenas deixar de furtar, é necessário devolver o que foi roubado. Sem restituição não há fruição. Sem integridade não há santidade. Ó, que o Espírito Santo de Deus traga convencimento do pecado a fim de que a chuva do reavivamento seja derramada sobre nós. Meu Deus, é muito forte. Meus irmãos, nós precisamos como igreja nos transformar, pedir ao Senhor para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, mas ao mesmo tempo que nós pedimos ao Senhor para perdoar os nossos pecados, nós devemos reconhecer e não fazer mais aquele pecado. Se roubou, devolve, restitui, e assim o Senhor lhe dará em dobro, em triplo. O Senhor irá abençoar e edificar a sua casa. Mas devemos ser sinceros para o Senhor, como diz aqui em Lucas, capítulo de número 19, versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu era um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos. Zaqueu era cobrador de impostos. E infelizmente naquela época, os cobradores de impostos, eles roubavam, eles enganavam as pessoas. Então eles não eram honestos, eles eram corruptos. E Zaqueu, mais do que depressa, quando ficou sabendo que Jesus Cristo estava entrando em Jericó, passando pela cidade, ele foi atrás. Por quê? Porque ele reconheceu o que ele fazia de errado e foi atrás de Jesus Cristo, querendo consertar, querendo modificar, querendo mudar. É o que devemos fazer. Nós não devemos deixar que o pecado nos vença, mas que nós venhamos a realmente reconhecer o que pecamos, o que estamos pecando e correr atrás de Jesus Cristo, não afastar de Jesus Cristo porque estamos pecando. Às vezes o inimigo quer isso, que acontece isso nas nossas vidas, que nós venhamos a afastar, ele começa a nos julgar. Nossa, mas eu estou pecando, eu não posso ir à igreja, eu não posso buscar o Senhor, eu não posso pedir ao Senhor intimidade. Não, meu irmão, se você está pecando, peça intimidade ao Senhor, peça a Ele para te libertar, porque você está reconhecendo o pecado que você está fazendo. É isso que Jesus Cristo quer das nossas vidas, que nós possamos reconhecer os nossos pecados
e verdadeiramente pedir perdão para Ele e parar de fazermos esses tipos de pecados, pararmos de fazer o que nós colocamos no nosso coração que é pecado, entregar nas mãos do Senhor, porque Ele pode nos transformar, Ele pode nos mudar, Ele pode nos moldar, mas para isso precisamos querer verdadeiramente, precisamos nos entregar aos pés do Senhor, nos humilharmos aos pés do Senhor, sermos humildes, para entendermos verdadeiramente que o que estamos fazendo é pecado. Então assim Ele irá nos restituir, Ele irá nos reavivar os nossos corações. Se nós lermos lá em Josué capítulo 7, versículo de número 11, que diz assim: Israel pecou desobedecendo às minhas ordens, tomou coisas proibidas que eu tinha dito que não tomasse. E quem fez isso não só pegou aquelas coisas, mas escondeu o que roubou no meio de sua bagagem. Infelizmente, nós achamos que nós, escondendo o que fazemos errado das pessoas ao nosso redor, nós estamos escondendo o pecado. Mas assim nós esquecemos que o dono do céu e da terra, dono do ouro e da prata, dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não escondemos nada, meus irmãos. E Ele é o único que pode nos restituir, Ele é o único que nos dá a salvação, porque foi Ele que morreu naquela cruz, por mim, por você, por cada um de nós. Foi Ele que derramou o sangue dele naquela cruz, nos livrando de todo pecado, de toda maldição. Meus irmãos, nos dando o privilégio da vida eterna. Então não vamos perder isso. Não vamos deixar o inimigo colocar coisas nas nossas mentes. E nós vamos abrir as mentes, vamos abrir os olhos e entender que as coisas que nós fazemos nessa terra, nós podemos esconder das pessoas aqui. Mas do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não escondemos nada. Então não vamos fazer como Israel pecou, como que o povo de Israel, desobedecendo às ordens do Senhor, tomou coisas proibidas que Ele tinha dito que não tomasse, e ainda escondeu, mas escondeu só do povo, mas do Senhor Jesus Cristo não tem como, meu irmão. Então se você está pecando hoje, se você está fazendo algo que desagrade ao Senhor, pare e peça perdão ao Senhor, como diz aqui em Josué capítulo 7, versículo de número 13. Coloquem-se de pé, diga ao povo, cada um terá de se consagrar, preparando-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: existem coisas proibidas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão vencer os seus inimigos enquanto esse pecado não for descoberto e resolvido. Então pare de cometer esse pecado, se consagre ao Senhor, se prepare todos os dias, com o joelho no chão, oração, jejum, e peça perdão ao Senhor. Coloque para Ele, mostre para Ele, fala verdadeiramente para Ele o que você tem feito que aos olhos dele desagrada, o que você tem pecado que aos olhos dele desagrada, mas Ele quer ter intimidade com você, Ele quer ter intimidade com cada um de nós, porque que Ele fala, vocês não poderão vencer os seus inimigos enquanto esse pecado não for descoberto e resolvido. Ele já sabe, meu irmão, que você pecou. Ele já sabe o seu pecado, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir verdadeiramente do seu coração que você está arrependido, que você realmente não quer cometer mais aquele pecado. Então, meu irmão, peça intimidade ao Senhor, comece a buscar ao Senhor, comece a se entregar aos pés do Senhor. Senhor, eis-me aqui, tenho pecado, me livra desse pecado, me perdoe. Peça a Ele com ousadia, peça a Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade, que você está arrependido. Chore aos pés do Senhor, porque Ele sabe do seu pecado, meu irmão. Você pode esconder para o seu pai, você pode esconder para o seu marido, você pode esconder da sua esposa, do seu irmão, do seu amigo, do seu colega, você pode esconder de quem for, mas do Senhor Jesus Cristo não tem como esconder nada, porque nada para Ele fica oculto e escondido. Ele sabe de tudo, mas Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados, se verdadeiramente nós nos entregarmos, prostrarmos aos pés dEle
e reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos os nossos pecados e verdadeiramente, em espírito e em verdade, entregar a Ele as nossas vidas. Meus irmãos, eu estava orando hoje, agradeço a Deus todos os dias pelas pessoas que têm orado comigo, pelas pessoas que às vezes buscam ao Senhor pela minha vida, como eu tenho buscado pela vida de cada um de vocês. Eu tenho pedido ao Senhor, para o Senhor dar discernimento para que a palavra dele, que não seja eu aqui, mas que seja ele usando a minha boca para poder falar na vida de cada um de nós, até mesmo na minha. E o Senhor me deu uma palavra hoje e eu quero compartilhar ela com vocês. Quando eu estive orando, eu pedi ao Senhor: Senhor, dá-me uma palavra para mim, dá uma palavra para o teu povo, para as nossas vidas. E ele me disse lá em Isaías, capítulo de número 35, versículo de 1, 2 e 3, que diz assim: as regiões desabitadas e os lugares secos se alegrarão naqueles dias. O deserto vibrará de alegria e se cobrirá de flores. Haverá muita alegria, muitas flores, muitas canções felizes. A terra seca e vazia se tornará verde, como as montanhas do Líbano, e tão bela como os pastos do Monte Carmelo e os campos de Saron. Lá o Senhor mostrará a sua glória, a brilhante majestade do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos fracos. Meus irmãos, o Senhor fala conosco todos os dias. Então, meus irmãos, não desanime. Não deixe o pecado vencer a sua vida. Não deixe o pecado te enganar. Peça verdadeiramente perdão ao Senhor por tudo que você fez hoje. Todos os dias pela manhã, peça intimidade a Ele. E verdadeiramente Ele vai te ouvir, porque Ele quer nos ouvir. Mas Ele quer que nós busquemos Ele verdadeiramente em espírito e em verdade. E como diz na palavra aqui, as regiões desabitadas e os lugares secos se alegrarão naqueles dias. Haverá muita alegria e muitas flores. O deserto vibrará de alegria e se cobrirá de flores. Basta que nós venhamos a fortalecer as mãos cansadas e firmem os joelhos fracos. Então firme os joelhos, meus irmãos, e começa com as mãos cansadas a orar e pedir, adorar o Senhor em espírito e verdade. E eu creio que Ele irá fazer milagre na vida de vocês, como eu creio que Ele também vai fazer na minha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, que o Senhor venha trabalhar na vida de vocês, na vida das suas famílias, dos seus familiares. E que vocês verdadeiramente venham ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é impossível ter um encontro com Ele e continuar da mesma forma que você era. Tenha verdadeiramente um encontro com Jesus Cristo e o velho homem será lançado ao mar do esquecimento. Assim diz o Senhor para a vida de vocês. E não importa quem o inimigo use para falar contra vocês, o Senhor Jesus Cristo é maior do que tudo nessa vida. E Ele quer ser maior na vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Jesus ama cada um de vocês. Fiquem com Deus.